Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui novamente para a gente poder discutir um pouco sobre aquilo que o Senhor tem para nós nesses estudos que estamos fazendo sobre os profetas, né? E nós vamos ver hoje, né, a última lição, que é justamente a lição 17, e ela traz o título de O Dom da Profecia Hoje, né? E é claro, os irmãos vão ver aqui no slide, estão vendo aqui o texto base que nós estaremos usando hoje, justamente é de 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 13, de 2 a 9, e 1 Coríntios 14, de 1 a 19, e Efésios 4, 11. São os textos base que a gente vai utilizar nesta manhã sobre isso. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos oriente, nos dê sabedoria para sabermos aquilo que é necessário e assim nos dá entendimento e a compreensão da lição de hoje. Deus eterno, louvado seja o teu nome. Nesta hora, Senhor, nos colocamos diante de ti e rogamos ao Senhor eterno que assim nos dirija segundo a tua vontade. Te pedimos ao Senhor que possa assim colocar em nosso coração, Senhor, e através do Santo Espírito dar entendimento naquilo que precisamos compreender sobre a questão do Espírito Santo e profecia hoje. Nós choramos isso em nome de Jesus. Amém. Ok. Então vamos ao seguinte. O ministério profético do Antigo Testamento. Então, como podem ver aqui, são duas classes de profetas, né? Os que foram chamados para este ministério, para este fim, né? E os que foram usados circunstancialmente para um propósito. É claro que a gente tem que ter essa compreensão, né? Porque no Antigo Testamento, só lembrando o que aconteceu também com Saul, quando estava perseguindo também Davi, e ele no meio do caminho entrou e estava um grupo de profetas profetizando, o Espírito Santo agindo naquele meio, porque até então o Espírito Santo só fazia agir naquele instante, naquele momento, então atuava naquela situação. E o Espírito Santo estava ali no meio, e quando Saul passou por ali, Saul começou a profetizar também. Não que Saul fosse profeta, né? Mas por ele passar por ali, ele foi atingido ali também pelo mover do Espírito Santo, e ele começou também a profetizar naquele instante, né? E lembre-se que o caso Saul já estava afastado de Deus, já tinha obedecido, e Deus já tinha terminado seu afastamento dele. Bom, então, nessas duas ideias nós temos, né, sobre a questão dos profetas, como eles faziam. Então, aqueles que eram chamados diretamente para isso, como no caso a gente pode dar exemplo de Jeremias, né, que ele disse: desde o ventre de tua mãe eu escolhi, né? Então, ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe, desde a eternidade. Então, ele começou a profetizar aos 12 anos de idade. E foi por isso também temos Samuel. Samuel foi chamado também logo cedo, acredito que também nessa faixa etária, né? Lembra daquele caso quando ele está lá com Eli, ele está deitado lá com Eli, e então ele ouve uma voz do céu chamando, né? Então ele vai até Eli e pergunta se estava sendo chamado, e Eli manda ele voltar, diz que não. E depois da terceira vez Eli se toca e diz: opa, é Deus que quer falar com ele. Então são poucos esses. Então, mas esse é um dos casos específicos que Deus escolhe exatamente, torna específico essa questão sobre a profecia. E ali, então, Samuel recebe a sua primeira profecia e começa a partir dali o seu ministério profético. Lembrando que Samuel agiu como profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo, não é? Então ele foi, e já está aí dentro de um contexto um pouco maior, mas ele também foi profeta, certo? Então vamos ver a outra parte, né? O lugar dos profetas na história dos hebreus. Nós temos aqui uns slides, tem alguns pontos que são bem interessantes para a gente poder compreender bem sobre essa questão, lugar dos profetas
né, na história dos hebreus, né? Os profetas no Antigo Testamento eram homens de Deus que espiritualmente achavam-se muito acima dos seus contemporâneos. Então eram pessoas que eram escolhidas por Deus de uma forma especial, que estavam numa condição especial, eles tinham uma certa intimidade maior com Deus. Então, por conta disso, eles também eram escolhidos, certo? A outra coisa, nenhuma outra categoria, no caso, assim que ele pode dizer assim, assim, o texto, né, em toda a estrutura de Israel, né, a literatura da palavra de Deus, da Bíblia, apresenta um quadro mais assim dramático do que os profetas. Se a gente perceber bem, então os profetas, Deus usava os profetas como exemplos para mostrar o erro de Israel, a condição ruim de Israel. Então, como teve profetas que teve que assar a sua comida em fezes de animal, e ele assou lá com fezes já secas, e ele fez uma fogueira e assou aqueles bolinhos lá em cima lá, e comeu. O povo que passava ficaram horrorizado com isso, e ele vai e lança a profecia: assim diz o Senhor, né? É assim que Israel está fazendo comigo. E assim ia passando. Como outro que casou com uma prostituta, e ela o deixava, ele voltava, deixava, voltava, e as pessoas zombavam dele por conta disso, e ele dizia, ele profetizava: assim diz o Senhor, não é? É assim que Israel está fazendo comigo, está agindo como uma prostituta, não é? Ou seja, está me abandonando o seu primeiro marido, está lá abandonando atrás de outros deuses, está lá se movendo contra os deuses. Então, os profetas tinham uma condição muito dramática nessa questão. Então, é bem interessante isso, porque Deus usava os profetas para levar o povo a vir de volta até ele, de uma forma até dramática, forçando-os a compreender isso. Né? Quando o povo ficava indignado vendo aquilo ali, se horrorizava com aquilo, então ele aproveitava que o grupo estava lá olhando, e ele chegava e lançava aquilo que a palavra que o Senhor tinha dito a eles, e falava para eles. É claro que não todos assim, mas a sua maioria também esteve dessa forma, e muitos deles sofreram perseguições, foram atacados, né? Então foram ridicularizados. Existiam outros falsos profetas que desmentiam. Ele falava, né, como no caso do rei Acabe com Elias, e os profetas diziam para ele: vai, pode ir contra os filisteus, o Senhor está lá na tua mão, e não sei o que, e faziam coisas mostrando para lá, e ele dizia: não, todos vocês estão dizendo isso, mas eu quero ouvir de um só. Aí mandava chamar Elias. Aí Elias: vá, faça isso, o Senhor vai entregar a sua mão. E ele chega para Elias e diz: não, Elias, o que é que houve? Fale a verdade, fale realmente o que o Senhor disse. Aí Elias entrava duro sobre ele e falava pesado sobre ele, mesmo ele tendo raiva dessa atitude de Elias, porque Elias estava ali fazendo a função que o Senhor tinha mandado. Então Elias estava como profeta ali, transmitindo aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E embora ele não gostasse daquela palavra, mas ele acabava obedecendo, porque sabia que ali realmente em Elias estava a verdadeira voz de Deus, não naqueles outros falsos profetas que estavam ali. Então, os profetas exerciam uma considerável influência sobre a composição do Antigo Testamento, fato que fica evidente, né, na divisão tríplice da Bíblia, né, da Bíblia hebraica, né, porque a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, que é a Torá, né, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, não é? Os profetas, não é? E os escritos, né? Entre os escritos está lá Salmos, Provérbios, exceção do livro de Cânticos, livros poéticos, né? Então, os profetas, que ele vai dividir em profetas maiores e profetas menores, aí que está. Aí você vai dizer: puxa, é porque aqueles profetas eram melhores do que os outros. Não, simplesmente porque o livro era pequeno. Então, os profetas menores porque o livro é menor, o profeta maior porque o livro é maior. Todos os profetas em si tinham seu grau de importância dentro do contexto da história de Israel. Então, todos eles tinham uma atuação importante nesse contexto da história de Israel. Certo? Mas a divisão de profetas maiores e menores é apenas por conta do tamanho do livro. Certo? Então, mas a relevância que está aí sobre os profetas, na relevância dessa divisão tríplice da Bíblia hebraica, porque ele vai dividir em Torá, profetas e depois nos escritos, nos restantes dos outros textos, né, que vai trazer também até parte da história de Israel.
A categoria dos profetas inclui também os seus livros históricos, né? Alguns livros que eles escreveram. No caso, Samuel, que escreveu 2 livros também, Abacuque, Malaquias, né? Sofonias, Isaías, que eles chegaram a escrever também, né? Sobre a perspectiva profética, né? Josué também agiu dessa forma, também escreveu sobre isso e falou de forma profética, falando em relação ao povo, que se o povo abandonasse o Senhor, não é? Deus traria sobre ele todo aquele peso do castigo da lei, conforme Moisés tinha falado. E falando nisso, Moisés também agiu como profeta de Deus, né? Porque Moisés transmitia a palavra de Deus. Deus falava com Moisés e Moisés falava com o povo. Então, Moisés também agiu, era um profeta, tinha a função de profeta também. Certo? Então, ou seja, essa condição que tinha dentro da vida dele. Então, e muitos chegaram a escrever seus livros também e trazer alguns fatos sobre Israel, para que o povo de Israel se alertasse. E é interessante que a gente pode pensar, porque Deus preservou esses livros, porque Deus preservou todo esse contexto histórico, essa história, esses fatos que esses profetas trouxeram. Pois bem, a gente tem aqui a questão da relevância para Israel, para que Israel pudesse ver, os seus descendentes pudessem ver a condição que o povo agiu no passado, os erros que cometeram no passado e pudessem voltar, ou então evitar a cometer os mesmos erros do passado. E a outra também, como o profeta Isaías, né, e outros também, que falavam da vinda do Messias, Isaías, Malaquias, Joel. Então eles também tinham a sua palavra profética em relação ao futuro, em relação à vinda do Messias, né? Também o Daniel, com as suas profecias em relação à condição do mundo, à condição histórico-política do mundo em si, né? E ele praticamente ele visualizou os governantes futuros que estariam tomando conta de toda aquela região, dominando aquela região, inclusive dominando os próprios judeus. E os judeus estariam sujeitos a esses povos justamente por conta deles terem não obedecido à voz profética, a voz que era a palavra de Deus dirigida para eles. Então, os profetas eram como atalaias, que eles estavam recebendo aquela mensagem e eles tinham que propagar aquela mensagem para que o povo soubesse aquilo. Para que quando viesse o castigo, eles não podiam dizer que não viu, não ouviu, porque os profetas estavam lá para falar para eles, para chamar-lhes a atenção em relação a isso. Não é? Então nós temos o que também? Finalmente, temos vários profetas, né? E Moisés também, como eu falei, né? Que também foi aí um profeta, ele trouxe alguns dados, algumas profecias também, né? Ele escreveu a própria Torá, né? É claro que que Moisés não terminou, né, de compilar toda a Torá, porque se vocês verem, lembrando dos finais dos textos, dos livros, até de Êxodo também, de Deuteronômio, fala da morte de Moisés, né? Então alguém escreveu, alguém completou aquilo ali. Alguns estudiosos chegam a dizer que foi o próprio Josué, já que Josué assumiu o papel lá de substituto de Moisés, e alguns chegam a dizer que foi o próprio Josué que depois concluiu os textos, concluiu os finais do texto da Torá, citando ali a morte de Moisés, né, e toda aquela passagem ali. E depois ele passa para o livro dele, trazendo aquele início, né, do trabalho que ele estaria assumindo ali como responsabilidade sobre o povo para conquistar a terra prometida, não é? E então, sendo assim, a gente pode entender que 2/3 do Antigo Testamento, no mínimo, foram escritos por profetas, né? Então a gente pode ter essa compreensão, né? Bem interessante, né? 2/3 do Antigo Testamento foram escritos por profetas. Então, nós vamos ver algumas palavras que são bem interessantes, algumas palavras hebraicas, né? No outro slide aqui nós vamos ver as palavras hebraicas aplicadas aos profetas, não é? Nós temos algumas palavras que são bem interessantes. Roev, que é uma das palavras, a palavra Roev, esse substantivo é traduzido por vidente, né? A tradução dele é de vidente, é aquele que traz os oráculos de Deus. Então, muitas vezes ele aparece no Antigo Testamento e ele dá a indicação que aquela pessoa trazia oráculos de Deus, ou seja, trazia assuntos falando sobre o futuro, coisas que só Deus podia saber,
Porque só Deus conhece o nosso futuro. Só Deus sabe o que estará lá na frente. Nós não sabemos. Daqui a poucos segundos a gente não sabe o que vai acontecer. Mas Deus sabe, né? Só Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe o nosso futuro. Então só Deus podia dar esses oráculos para aqueles homens. Então essa função, essa expressão que ele foi dar de vidente, que ele estava visualizando o futuro. E a gente tem vários deles, o próprio, como citei aqui, Isaías predizendo também a vinda do Messias. Daniel, a vinda dos conquistadores, dos novos governantes do mundo, daquelas regiões, ele fala sobre isso. Ele não dá os nomes, né? Ele não vai dizer os nomes, mas ele vai dizer, a gente vai entender, porque ele coloca a cada símbolo de animal. Interessante, né? Os animais que ele vai citar, se a gente for ver na história, os animais que são usados por esses grupos, que esses grupos estão aparecendo, eles tinham um animal símbolo. E esse animal símbolo que determinava, que demonstrava quem eram esses povos. E interessante que, se a gente for fazer a comparação, a questão histórica e verificar, Daniel vai coincidir exatamente isso pelos animais símbolos que ele vem trazendo sobre isso, sobre essa informação. Né? Temos também outros nomes também, no caso, um título que sugere, esse caso de Roé também é um título que sugere que o profeta não era enganado por aparência das coisas. Então, ou seja, essa condição de vidente, então as pessoas, quando iam se dirigir ao profeta, eles olhavam assim, eles já sabiam que o profeta não era enganado para a questão das coisas. Então, você não podia enganar um profeta, porque ele estava sabendo do que ia acontecer, do que você estava fazendo. Então a gente tem algo interessante, só para lembrar, para a gente situar bem, na questão de Eliseu, quando Naamã vai até ele, né? E seu servo Geazi vai até Naamã, e no caso, porque ele vai dizer, vai até lá, né? E ele vai falar, diga a ele que faça isso, diga a Naamã que faça isso. Interessante, como é que ele já sabia que era Naamã? Como é que ele já sabia qual era o problema de Naamã? Porque Deus já havia falado, né? O Espírito de Deus estava sobre ele e já havia falado, então ele tinha essa visão, ele conseguia verificar isso. E ele manda fazer isso. E Naamã, a princípio, nós sabemos muito bem a história, ele se recusou, mas depois o seu servo foi, o aconselhou e ele acabou fazendo depois, né? E ele chega, quer dar presentes ao profeta. E o profeta se recusa, diz que não quer presente nenhum, certo? E manda Geazi despachar o Naamã, no caso, para que ele possa voltar à sua terra. Só que Geazi, interesseiro, né, corre para lá e vai atrás dos presentes. Aí fica, olha, meu senhor mudou de ideia, pode me dar os presentes, né? Eu acho interessante que ele chegou, pegou esses presentes e tentou, e depois deve ter escondido para que Eliseu não visse os presentes que ele tinha recebido, tinha ganhado lá e tinha escondido. Mas, é claro, Deus estava com Eliseu e Eliseu viu isso, viu a atitude de Geazi e ele disse o quê? Ele vai e diz a Geazi que sobre ele e sobre o descendente da sua família não faltaria mais um leproso. E por consequência dessa mentira de Geazi, desse ato de Geazi mentiroso, né, enganoso e de interesse, puro interesse, não é, de cobiça, né, de Geazi, ele levou sobre ele o castigo, sobre ele e sua família, o castigo da lepra, né? Então, ou seja, por isso essa condição de vidente, essa questão de visão, ele estava sempre vendo ainda as coisas. Não que ele tivesse essa visão, ele por ele mesmo pudesse ver, mas o Espírito de Deus que estava sobre ele fazia com que ele pudesse ver isso. E assim transmitia essas palavras. Tem também o Nani, né, que é uma palavra, ele tem um outro significado que significa realmente profeta, né, aquele que proclama. Ele aparece 316 vezes no Antigo Testamento. É aquele que proclama a palavra, que leva a mensagem, ou seja, o profeta. A ideia de profeta é justamente essa, que é aquele que manda, que passa a palavra que é passada para ele. Então, ele proclama aquilo que Deus fala para ele.
E é claro, se ele é profeta de Deus, ele não pode de forma nenhuma esconder aquilo que Deus passou para ele para passar ao povo. De forma nenhuma, porque sobre ele recairia todo o peso do castigo, porque ele não avisou o povo. Então ele tinha uma função muito importante. Ele tinha que transmitir essa palavra, a sua palavra ao povo, para que o povo pudesse assim ter a oportunidade de arrependimento. Então o profeta ele tinha uma responsabilidade muito grande. Ele tinha que proclamar as verdades de Deus. E é claro que tinha algumas funções, né, também, de orientação, de direção também, certo? E manter o povo na linha, né? Exatamente sobre isso. E é claro, a sua expressão principal, que ele sempre vai dizer que a palavra não era dele. Então, nenhum profeta iria colocar, olha, digo isso a vocês. Não, ele já dizia, assim diz o Senhor. Então, para que todos entendessem que a palavra que ele estava falando não era uma palavra dele, uma palavra particular dele, não era algo da interpretação dele, da cabeça dele, é aquilo que o Senhor Deus estava a falar para ele, ou seja, assim diz o Senhor, ou seja, eu estou transmitindo a vocês aquilo que o Senhor me mandou transmitir para vocês. Então, a condição do profeta era muito importante, né? Então, ele tinha essa condição de como representante de Deus, do Espírito de Deus estava com ele. E ele tinha uma intimidade, né? Dá para perceber a sua intimidade com Deus. E isso dá para a gente perceber também, citando a questão de Elias, né? A intimidade que ele tinha com Elias, tão grande que ele vai conversar com Elias. E Elias, mesmo naquele desespero, como ser humano, sentindo aquela perseguição de Jezabel e com medo, ele fica com medo, Deus o esconde ali por muito tempo, lá naquela caverna. Depois Deus vai, mantém a alimentação dele, deixa sempre ele alimentado, cuidando dele, e depois Deus vai e fala com ele. E de tal forma isso que mais tarde, lá na frente, quando ele passa como diz o cajado, o manto, né, para Eliseu, né, passa para Eliseu, Deus o toma para si. Ele não chega a ver a morte, é claro, né? Aí isso é uma questão futura, depois a gente vai essa discussão, né? Aí ele não chega a ver a morte e ele é levado aos céus no redemoinho. Passa a carruagem de fogo na frente, separando ele e Eliseu, e ele sobe ao céu no redemoinho. Tal a intimidade dele com Deus, que era muito forte, né? E também essa interpretação dele, ele tinha a questão de interpretações. Os profetas, ele tinha a condição também de interpretações. A exemplo de José. José também agiu dessa forma. José veio predizendo também o futuro. É claro que o faraó sonhou com aquilo, mas ele não sabia o que significava. Nem os seus sábios na hora conseguiram identificar, nem descobrir aquilo que o faraó tinha sonhado. Interessante que o faraó disse, olha, me conte o sonho e me conte a interpretação. Aí o pessoal, peraí, faraó, me conta logo o sonho para tentar dar a interpretação. Só que era muito fácil. E o faraó não queria isso, queria que a pessoa já falasse, olha, você vai me contar o sonho e a interpretação. E foi quando aquele copeiro chega, lembra de José, que ele esteve preso com José. Aí ele diz, olha, tem um jovem lá que ele fez isso por mim, ele disse o que ia acontecer comigo. Ele tem um contato com os deuses do céu. E o faraó arregala os olhos e fica espantado com isso, então manda chamá-lo. Devem ter dado um banho, dado uma roupa nova para José e levam para lá. E quando chega, que José tem aquele encontro com o faraó, né? José tem aquele encontro com o faraó e tem aquele momento e ele vai e ele conta o sonho e a sua interpretação também. O mesmo caso aconteceu com Daniel. Daniel foi a mesma coisa, não é? O rei Nabucodonosor também estava sem compreender nada. Daniel faz a mesma coisa. Daniel traz a mesma coisa. Ele faz a interpretação, ele vai lá, ele pede ao Senhor que dê orientação, que dê para eles, né? Pede que seus amigos também orem por ele. E Deus vai e revela o sonho que Nabucodonosor teve e também a sua interpretação. E ele traz esse momento. Então, os profetas também, eles tinham essa condição, eles podiam sonhar e interpretar sonhos também, certo? Então nós vamos ver um pouco mais à frente, não é? Sobre essa questão sobre a função profética, um pouco mais, né? Vamos ver o próximo slide. Não há registro do profetismo durante o Êxodo. Se a gente pode perceber bem, se vocês lerem todo o livro de Êxodo, não há um registro sobre a ação de profetas no livro de Êxodo. É bem interessante isso, né? Para a gente poder
pensar um pouco isso. Se crê que isso começou 200 anos depois com o profeta Samuel, né? Então não há registro assim, de profetismo nesse período. E da mesma forma, no período interbíblico, não é? Naquele período de 400 anos antes, né? do início do Novo Testamento, da vinda de Cristo, na plenitude do tempo, né? Quando Deus vai e traz Jesus Cristo, e aí aparece um outro ser aí, que é o João Batista, com a função profética também, e ele vai como precursor de Jesus Cristo, e ele é praticamente o último profeta igual aos profetas do Antigo Testamento. E é bem interessante isso, e que João Batista acaba sendo o último profeta do mesmo molde dos profetas do Antigo Testamento. Isso porque, para que o povo de Israel desse aquele insight, né, lembrasse daquilo e percebesse, opa, esse homem é profeta de Deus, e eles fossem atrás dele, e eles seguissem e pudessem ouvir, porque ele estava ali para preparar o caminho de Jesus Cristo, a chegada do Messias, a chegada de Jesus Cristo. Então, os profetas também, eles tinham uma condição bem interessante, eles impuseram a base moral do desenvolvimento humano naquela época. Também eles impuseram as bases éticas também. Então eles eram responsáveis pela base moral e a base ética também do povo. É claro, para que o povo não fugisse à moral, não acabasse envolvendo com imoralidades e também não perdesse a ética. Tudo isso baseado na lei de Deus, e eles faziam questão de ressaltar, reafirmar, de confrontar o povo e mostrar a ele que eles tinham que voltar aos mandamentos de Deus, voltar à presença de Deus, voltar a obedecer, né? Só lembrando, é justamente algo que foi dito por Moisés lá em Deuteronômio 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está dizendo para o povo que se ele se obedecer, de obedecê-lo, se ele se afastar de todas as coisas, se ele se humilhar diante de Deus e buscá-lo, Deus irá perdoá-lo e depois vai restabelecer a sua terra. E é interessante isso. Agora precisa ele lembrar que a palavra-chave ali é arrependimento, dentro desse texto. Arrependimento. Então, o rei tinha a liderança política. A gente pode ver aí, o rei tinha a liderança política e militar. Então, porém, devia obedecer às determinações do profeta. A gente vê um exemplo bem claro sobre isso, a questão de Saul, não é? Embora Saul perde ali o apoio do Espírito Santo que estava sobre ele, a perde no momento que ele burla essa condição, que ele passa por cima da função do profeta, que ele passa por cima disso, que ele mesmo quer oferecer o holocausto, né? Ele vai querer começar a fazer isso, ele se antepõe, o profeta Samuel está demorando muito, então eu vou fazer isso, e ele atropela todo mundo, atropela a frente, ele não obedece a Deus, ele desobedece às ordens de Deus, que Deus mandou eliminar tudo e não aproveitar nada. Era para eles virem com as mãos vazias lá dos amalequitas, né? Você depois de destruí-los totalmente, tanto eles, toda a herança amalequita, era para eles voltarem de mãos vazias, não levar nada. Ora, Deus estava abençoando, Deus deu o povo direto na mão dele. Então, era para eles terem obedecido, ou seja, Deus sobre com tudo, para que eu vou tomar alguma coisa? Então, era para que acontecesse isso. Ele vai dar ouvidos aos povos e pega aquelas partes, os melhores, aquele negócio todo recolhe. E isso não agradou a Deus. E, é claro, passou isso para Samuel, e Samuel se desagradou também em relação a isso. Davi não ia para uma batalha se o profeta não dissesse vá. Se o profeta dissesse, olha, o Senhor disse que não vá, Davi não ia. Era uma característica fantástica em relação a Davi, que Davi era obediente nisso aí. Embora tivesse os pecados dele, tivesse o erro dele, mas ele era bastante obediente nisso. E se Deus dissesse, você pode ir, ele ia. Se Deus dissesse, você não pode ir, ele não ia. Então ele não fazia nada que Deus não permitisse. Então, tanto é que ele preparou tudo, juntou tesouros, preparou
fez toda a divisão, até dos levitas, as funções dele, o que ia fazer, como iria construir o templo, fez todo o desenho, preparou todas as coisas para o templo, mas Deus disse: você não vai construir. Eu imagino que Davi deve ter ficado triste, mas ele disse: seu filho é que vai construir. De certo modo, Davi ficou contente, porque seria um descendente dele que estaria no trono e também cumprindo ali, fazendo a construção do templo, que ele desejava fazer, mas ele entendeu isso na sua condição, porque ele era subserviente ao Senhor. Então ele era servo, e ele entendia isso. E se o profeta falava, ele atendia. Foi o caso quando ele cometeu aquele pecado. Natã veio e o confrontou, e ele ficou irado, mas depois ele reconhece que ele estava errado. E ele aceita o castigo de Deus, aceita a determinação de Deus sobre ele. Então, o rei, como já disse, tinha essa liderança política e militar, mas devia obediência à determinação do profeta, porque o profeta era o enviado de Deus, era o mensageiro de Deus, é aquele que trazia as mensagens de Deus. Eu não digo recado, porque eu sou o tipo que acredita que Deus não manda recado, né? Deus, ele manda a sua palavra, ele diz, ele fala. Então ele manda uma ordem, uma determinação, ele faz, cumpra-se. Ele não manda recados. Deus não é uma pessoa que manda recados. E os anjos e os seus profetas não eram meninos de recado. Deus manda a sua palavra. Então Deus manda a sua palavra, e o profeta leva a palavra de Deus para que as pessoas possam assim ouvi-la e cumprir. Então nós temos também que foi em 792 a.C. que começaram a serem conhecidos os profetas e escritores, né? Porque alguns apareceram como também escritores, escrevendo os textos, né? Eles contando um pouco da sua história e trazendo aquilo, gravando aquilo que Deus falou. Então tem até um profeta que Deus vai e diz: escreve o que ouves. E Deus manda que ele escreva o que ouve. O Abacuque também faz isso, Jeremias também ele disse: escreva o que eu estou a falar. Escreva, para que o povo tenha isso guardado também, para que o povo veja isso, para que fique registrado, para que as pessoas, quando começarem a tentar se desviar, opa, para aí, o que é que Deus estava dizendo naquela época que nós fizemos de errado? Isso, e voltem para aí. Então, vamos ver agora 8 características do profeta no Antigo Testamento. São 2 slides para a gente poder perceber isso. Então, vamos lá. O primeiro slide traz o seguinte, vamos lá. Era alguém que tinha um estreito relacionamento com Deus e que se torna confidente do Senhor. A gente pode ver isso, né? Ele é uma pessoa que era extremamente confidente do Senhor, porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. E onde a gente pode perceber isso, é claro, o texto de Amós, capítulo 3, 7. Amós 3,7 e diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Interessante. Veja a intimidade, esse relacionamento íntimo com Deus. Então, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então é exatamente isso. Não tinha essa intimidade com eles. Se Deus não tinha esse contato íntimo com os profetas, como é que eles iriam ter esse contato com Deus para que Deus passasse a informação para eles? Então eles tinham que ser pessoas que tinham um relacionamento estreito com Deus, um relacionamento fino com Deus para isso. É claro que naquela época era uma condição de algumas pessoas em especial. Hoje não, por conta de Jesus Cristo, né, nós temos acesso direto a Deus, o que é diferenciado. E é claro que o Espírito Santo age em nós, a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo, que ele começa a habitar em nós. Então, por conta deste motivo, nós temos essa oportunidade de acesso direto a Deus. Nós podemos conversar com Deus também livremente. Então, o profeta, por estar próximo a Deus, achava-se em harmonia com Deus.
e em simpatia com aquilo que ele sofria por causa dos pecados do povo. A gente vê isso em Jeremias 6,11, só vou ler um dos textos. Jeremias 6,11 diz o seguinte: eu, porém, estou cheio do furor do Senhor, e não posso conter. Derrama-o sobre os meninos nas ruas e sobre as reuniões dos jovens. O marido com a mulher serão presos, o velho com que está cheio de dias. Ou seja, ele está dizendo, eu estou cheio do furor do Senhor. Então, a harmonia que ele tinha com Deus, a sua harmonia em relação ao que estava acontecendo, a tudo isso, ele estava tão íntimo ali, né, em harmonia com Deus, que ele sentia aquilo que Deus estava sentindo também. E a gente pode ver também outra ideia que ele diz aqui, que a semelhança de Deus, o profeta amava profundamente o povo. Ele amava profundamente o povo, porque Deus também amava o povo de Israel, nunca deixou de amá-lo. Então, ele amava profundamente o povo. Quando o povo sofria, o profeta sentia profundas dores. Ele almejava para Israel o melhor da parte de Deus, é claro. E muitas vezes Israel não cooperava, porque Israel não dava ouvidos à voz do profeta, nem dava ouvidos aos mandamentos de Deus, se afastava de Deus. Então, infelizmente, ele acabava sofrendo também junto com o povo. A gente pode ver isso em Ezequiel 18:23. Diz o seguinte: tenham alguma satisfação na morte do ímpio, diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então, ele está colocando isso. Ele sente esse sofrimento, ele sente a dor do povo. Então, Deus está dizendo, olha, eu não tenho prazer nesse sofrimento, na morte do ímpio. Não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer nisso. Meu desejo é que ele sobreviva, que ele viva. Mas para que ele viva, ele precisa conhecer, precisa ouvir. Lembra de Romanos, que o apóstolo Paulo vai falar? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele vai dizer o quê? Como virão se não há quem pregue? E como crerão se não forem enviados? Então ele vai falar sobre isso. Ou seja, eles precisam ouvir. Então é responsabilidade nossa de também levar essa mensagem, né? Agora, de certo modo, nós temos uma função profética de transmitir essa palavra ao mundo. E isso porque Jesus vai em Mateus 28, 19, 20, que ele vai dizer que todo poder é me dado no céu e na terra. E ele diz o quê? Portanto, ide todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus dá uma ordem direta para nós, para os seus discípulos, e para nós hoje, que somos considerados discípulos dele também, para que nós sejamos possamos agir como profetas dele, levando a sua palavra para aquelas pessoas, não da forma como os profetas do passado faziam, né? Não daquela forma como os profetas faziam, agora de forma diferenciada, porque agora Jesus Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Lembre-se que Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos que não vos deixarei só, enviaria um Consolador, que é justamente o Espírito Santo, que estaria conosco, e ele iria nos ensinar também sobre tudo e nos ajudar a guardar e compreender e lembrar tudo aquilo que ele tem ensinado. Então o Espírito Santo tem essa função sobre nós. Então nós temos uma função, de certo modo, uma função profética, não é? Dessa função de palavra, de falar, de proferir, de proclamar aquilo que Deus, as verdades de Deus que estão escritas na sua palavra, para que as outras pessoas conheçam também. Então, o profeta buscava o sumo bem do povo e a total confiança em Deus e a lealdade a ele, e levava o povo a ter isso, a pensar nisso. Esses textos aí também, para que vocês possam também ler, para ver essa compreensão, para entender isso, que o profeta almejava isso, almejava que o povo se chegasse a Deus. O profeta ficaria feliz, muito feliz, se o povo ouvisse o que ele estava falando, ouvisse a voz de Deus, que era transmitida por ele, e se voltasse para Deus. Tente imaginar na alegria dele. Por isso que o texto ele vai dizer aqui, por acaso Deus tem prazer na morte do ímpio? Deus tem prazer na tua morte? Deus tem prazer nisso? Não, muito pelo contrário. Mas o prazer dele é que ele se arrependa e se volte para ele. É esse o prazer que Deus tem. Vamos ver ainda mais 4 características também dos profetas. Temos aqui, o profeta tinha profunda sensibilidade
diante do pecado, né, e do mal. Então, a gente pode perceber isso, né? Ele tem profunda sensibilidade em relação a isso. Abra em Jeremias 2, 12 e 13. Ele diz o seguinte: espantai-vos disso, ó céus, harmonizai-vos, ficai verdadeiramente estupefatos, diz o Senhor. O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água, cisternas lá rasas que não conseguem reter água. Então ele está lá, a sua sensibilidade diante do pecado do homem, do povo daquela época, ele se sensibilizava também com isso. O profeta também, ele desafiava constantemente a santidade superficial do povo. É interessante que essa superficialidade sempre acompanha o ser humano em si, por conta do pecado que habita no ser humano. Então, essa superficialidade, essa aparência, ele só tem uma aparência de estar bem, uma aparência de estar certo, uma aparência, né? E essas aparências têm prejudicado até a vida cristã, porque tem muitos que vivem de aparência de cristãos. É uma aparência apenas. Então aquilo só é aquela faixa ali, aquilo que aparece, as pessoas veem aquilo, que pessoa santa, que pessoa cristã, mas na realidade por dentro, cheio de pecados. Ele não segue o que diz a palavra de Deus, ele não obedece a Deus, ele não ora, não medita na sua palavra, e ele não prega. A sua vida também secular é completamente diferente. Ele tem uma vida que é completamente oposta àquilo que ele mostra, que ele aparentemente deixa mostrar. Então, ou seja, ele é crente na igreja e lá fora ele é uma pessoa comum, né? É uma pessoa comum igual a qualquer outra. O povo de Israel fazia a mesma coisa. Estava lá, nós somos o povo de Deus, Israel, o povo de Deus. Só que o que acontece? Quando estava com Deus lá no culto, ouvindo o profeta, estava ótimo, coração lá contristado, junto, chorando, cantando. Quando acabava aquilo ali, que ele voltava a sua vidinha novamente, estava lá com os ídolos, aqueles ídolos de outros povos juntos lá, adorando também, entregando oferendas e agindo como se Deus não existisse, como se Deus só fosse mais um daqueles deuses dos locais lá, e se afastavam e começavam a se abandonar a Deus e não agiam conforme deveriam agir. Então agiam de forma pecaminosa. Então o profeta sentia isso, mas o profeta desafiava para que o povo voltasse à sua lealdade. Lembre-se que os Deus vai dizer, e através do profeta diz o quê? Sede santos, porque eu também sou santo. E é claro, Pedro vai repetir isso na sua primeira carta, ele vai repetir do mesmo jeito. Assim está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer de uma forma mais simples, né, para que a gente consiga entender e assim passar isso. O apóstolo Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, façam como eu imito a Cristo. Imitem a Cristo também. Façam como eu estou fazendo. Imitem a Cristo, sejam imitadores de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em vocês. E a mesma coisa, o povo de Israel estava lá, para que os outros povos vissem que Deus estava vigiando no povo de Israel. Então os outros povos iriam temer ao Deus de Israel, porque dizer: olha, esse Deus abençoa esse povo, esse Deus cuida desse povo, esse Deus é poderoso com esse povo, esse Deus atua de forma forte com esse povo. Então eles iam se voltar a Deus, ao Deus verdadeiro, vendo o exemplo de Israel. Então os seus profetas tinham esse cuidado de estar lá desafiando a lealdade do povo em relação a Deus, a sua fidelidade a Deus. E mesmo assim o povo ainda se afastava dele, cabeça dura. Finalmente o profeta era, via de regra, um homem solitário. Realmente, um homem solitário, triste, e que era perseguido por falsos profetas. Falsos profetas o perseguiram e atacavam também. Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, todos eles sofreram também. Isaías, o próprio Isaías, sofreram perseguição de falsos profetas, perseguição de aqueles que proferiam falsamente, né? Que traziam doutrinas falsas
e tentavam levar o povo a essa condição e acabavam afastando o povo. E o povo ouvia essas pessoas. Em vez de ouvir os verdadeiros do profeta de Deus, eles ouviam qualquer um, porque eles ouviam aquilo que queriam ouvir, coisas boas, coisas doces, coisas lá que amaciasse o seu ego, que fortalecesse a sua alegria, ou seja, que alimentasse a sua fome em relação a isso. Então, ou seja, a sua avareza, o seu desejo, seus próprios desejos, então essas concupiscências, né? Então, ou seja, aí eles gostavam de ouvir aquilo, coisas boas. Então, coisas ruins não, tem que se ouvir coisa boa. É aquela história de hoje, ninguém quer pregar sobre o pecado é muito ruim, é chato, é mau, isso é ruim, isso me magoa, me entristece, dizer que eu sou pecador, que é isso, eu sou remido pelo sangue de Cristo, eu não quero ouvir essas coisas, não quero ouvir que eu estou pecando, não quero ser repreendido. Eu prefiro ouvir coisas boas. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Os profetas eram perseguidos pelos outros profetas que só falavam coisas boas. É no caso que a gente citou o caso também daquele rei de Israel, né? Que com Elias, e ele chega, os outros profetas só falam com Deus, não, vá, Deus vai abençoar, vá, Deus vai te fortalecer, vá, Deus vai te fazer isso contigo, vá, né? O rei Acabe, e ele olhava assim, só coisa boa, e todos aqueles que seguiam, que davam ouvidos a esses falsos profetas se davam mal. Por quê? Ouviam aquilo que queria ouvir, aquilo que afagava o coração. Então se davam mal. E esses falsos profetas ficavam indignados porque, no caso de Elias, eles ficavam com raiva de Elias, porque mesmo assim a rei Acabe não queria ouvi-los, queria ouvir Elias, porque ele dizia que Elias era que tinha realmente a palavra de Deus. Elias é que falava coisas ruins para ele, mas falava a verdade. Falava aquilo que Deus realmente tinha mandado. E não essas coisas bonitinhas que os outros todos falavam para agradar o rei. Então, mesmo Acabe sabendo disso, sabendo que vinha palavras duras da parte de Elias, ele preferia ouvir Elias. E os outros falsos profetas tinham inveja de Elias, ficavam com raiva dele e perseguiam ele também. Perseguiam para matá-lo. Então assim foi com vários outros profetas em relação a isso. Bom, já entendemos um pouco mais, bastante sobre a questão dos profetas do Antigo Testamento. E agora, nesse momento, nós vamos passar para outra parte, sobre o ministério profético no Novo Testamento. É completamente diferente as ideias, é completamente diferente o pensamento, é completamente diferente aquilo que a gente viu, a gente acabou de ver sobre o Antigo Testamento. Eu não chamo, só abrindo parênteses, eu não chamo de Velho Testamento, porque alguns chamam de Velho Testamento, mas aquilo que é velho a gente joga fora, a gente descarta. Mas aquilo que é antigo, não, tem um certo valor. Então veja bem a ideia, só uma mudança de palavras, mas já dá um sentido diferente. Aquilo que é antigo tem valor, ou seja, aquilo que é velho não tem valor, é descartável. Então é exatamente isso. Então eu sou uma pessoa antiga, então, né? A gente pode entender isso. Então eu acredito que o Antigo Testamento, a visão profética do Antigo Testamento e a ação profética do Antigo Testamento é completamente diferente do Novo Testamento. É claro, a gente tem que entender o quê? Que quem foi o último profeta nos moldes do Antigo Testamento que viveu no período do Novo Testamento, no período da igreja primitiva, desse período da igreja, da formação da igreja com Jesus Cristo, no ministério de Jesus Cristo. O último profeta foi João. A gente vai ver isso mais na frente, nós vamos ver até um texto, o próprio Jesus Cristo falando. Então, ministério profético no Novo Testamento, o profeta na igreja primitiva. Lembra-se que eu falei logo no segundo slide sobre a questão que os profetas tinham duas formas. Ou Deus o convocava já para isso, ou aquela pessoa era usada por uma circunstância, por um determinado momento, por uma determinada circunstância. Ele não tinha a função e o ofício de profeta, mas ele era usado naquele momento, nesta ação profética. Ele era usado por Deus assim, por um momento, não é? Aquele exemplo que eu citei de Saul. Então vamos ver.
No Novo Testamento, não há o ofício profético como havia no Antigo Testamento. É isso que eu estou falando. Mas existe o dom de profecias. Lembra do texto que a gente falou de 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, verso 28. Diz o quê? Há uns, pois, Deus na igreja. Primeiro, apóstolos. Segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curaças, socorros, governos, variedade de línguas. Então, ele vai citar isso. Ele vai trazer justamente isso. No verso 29, ele continua, não é? Quando ele diz, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. E, então, ou seja, existe uma função profética ali, mas não há como existia no Antigo Testamento. Não é mais como existia no Novo Testamento. A ação é completamente diferente. A função profética não era do roé, que era o vidente, não era mais daquela condição, ou seja, ele não era mais essa função de vidente, futurística, aquele negócio todo. Por quê? A revelação de Deus já foi feita, não é? João foi o último, o apóstolo João foi o último a trazer a revelação divina quando estava na ilha de Patmos, não é? O último com essa condição, que ele veio trazer a revelação divina na ilha de Patmos, que foi justamente o livro de Apocalipse, que ele deixou escrito aqui com as questões futuras. E é claro que alguns textos de Apocalipse combinam com alguns textos de Daniel, né? Algumas profecias de Daniel, que estão ligadas também a alguns de Apocalipse. Uma está ligada a outra. Mas é claro que ele traz isso. João foi o último que trouxe a questão de vidência, né? Sobre a questão profética, vidência, para o futuro, para o Evangelho. Então, toda a revelação divina está aqui. Toda a revelação bíblica está aqui. Tudo que foi necessário está aqui agora. A função profética agora é diferente. É aquela função de proclamação. Entendeu? Já é a função de proclamação. É a função do Nani, que é de proclamação, aquele que proclama, aquele que leva a mensagem. Então é um profeta, o ofício de profeta, mas não é como ofício, mas é um dom de profecia, um dom dado pelo Espírito Santo. Não é mais como um ofício do que você vai viver a vida inteira dessa forma, mas é um dom dado por Deus através do Espírito Santo. E nessas passagens, o profeta é citado imediatamente após os apóstolos, né? E ele está associado aos mestres também. Esse texto de 1 Coríntios 12 fala sobre isso. Como se vê na igreja de Antioquia, ele vai citar a igreja de Atos, capítulo 13, verso 1. Né? Você pode abrir aí e ver Atos 13, 1. Ele vai falar o seguinte: na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, de Saulo. Então veja que ele inclui também Saulo como profeta. Saulo, né, Barnabé, Simeão, Lúcio também. Então, Manaém também. Então eles eram citados como profetas. Ou seja, é porque eles estavam ali feitos os profetas do Antigo Testamento e trazendo aquelas visões, Não era. Porque a função profética deles era de transmitir a palavra de Deus, anunciar aquilo que já tinha sido revelado aqui na sua palavra. Era a função deles, de trazer essa mensagem, de revelar o Cristo ressurreto, o Cristo que veio, que veio como um sacrifício que foi planejado antes da fundação do mundo para a remissão dos pecados de todo aquele que nele crê. Então, a função profética hoje é diferente. Então, é bem diferenciado, né? Os profetas são chamados de fundamentos, né? De alicerces também. Aí os profetas do Novo Testamento tinham como função a proclamação e a predição também, né? Eles eram cada vez mais canais através dos quais Deus instruía e trazia instrução ou orientação especial. Lembro de um exemplo, vou dizer, aquele Ágabo, né, que aparece lá em Antioquia, e quando Paulo chega lá, ele chega, tira o cinto do Paulo, ata as mãos de Paulo, dando a entender a Paulo que Paulo seria preso. E Paulo vai dizer que está pronto não só para ser preso, como também para morrer em nome de Jesus Cristo. Paulo não estava preocupado com isso, Paulo sabia, ele tinha certeza, porque o Espírito Santo também o falava para Paulo. Mas a igreja naquele momento olhou lá e ficou triste, desesperada lá, e começaram a orar por Paulo. E Paulo, não se preocupe,
Estou disposto não só a ser preso, como também a morrer por Jesus Cristo. Eu estou disposto para isso, estou pronto. Então, Ágabo também foi citado nessa questão. Ágabo veio nessa condição, que ele também trouxe essa revelação, essa predição sobre isso. Então, são exemplos aí que a gente pode ver no texto. Estão aqui também alguns exemplos de Judas, Silas, etc. também sobre isso. Os profetas do Novo Testamento não eram fonte de novas verdades, como aconteciam com os profetas do Antigo Testamento. Não eram fonte de novas verdades doutrinárias, ou seja, eles não traziam informações novas, coisas novas, revelações novas de Deus. Essas coisas novas não traziam isso, né, a serem absorvidas pela igreja, e sim eram expositores da verdade divina. Então, a verdade divina já revelada por Jesus e pelos apóstolos. Ele trazia isso. Então, os profetas, eles tinham essa função diferenciada, né? Essa verdade divina já revelada em Jesus Cristo pelos apóstolos. Então, eram dotados do dom sobrenatural de conhecer e com a liberdade de revelar os segredos do coração humano. Aí pode abrir em 1 Coríntios 14, né? 1 Coríntios 14, e você acompanhar comigo, verso 24 e 25. Diz o quê? Se, porém, todos profetizam, e também alguém sem instrução, o incrédulo entrar, todos é convencido e de todos é julgado. Os segredos do coração ficarão manifestos, e assim, lançando sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, se você tem um dom de profecia e você começa a proclamar as verdades de Deus, e você confronta aquela pessoa em relação à condição de pecador dela diante de Deus, ela vai colocar a mão no rosto, reconhecer isso, se arrepender e vai adorar a Deus e se pedir perdão a Ele. E Deus será exaltado com isso. É exatamente isso que ele traz aqui nesse momento aqui. Então, a função completamente diferenciada daquilo que ele está dizendo, daquilo que ele trouxe, não é? Bom, a gente pode ver então a outra ideia que a gente vai continuar vendo aqui, que é o profeta na igreja hoje. Como é que a gente poderia entender a questão do profeta na igreja hoje? Vamos entender um pouco sobre isso, não é? Não se pode perder a noção de que a responsabilidade da igreja local e a sua direção espiritual estão com o pastor, né? Então, nesse momento, o pastor está com essa função profética de proclamar a palavra. Não só ele, mas outros também que são inspirados por Deus para estarem lá na frente também trazendo, proclamando essa palavra. Então, exercem também a função profética. Mas o pastor também está à frente disso. E ele é responsabilizado por isso. E ele é auxiliado pelos diáconos também, no que lhes cabe, para todos os ajustes que se possuem, todos aqueles que possuem talentos e dons que Deus deu para eles através do Espírito Santo. Lembre-se que ele vai dizer que o Espírito Santo distribui o dom a quem quer e como quer, da forma que ele quer. Ele não dá um dom igual para todo mundo, não. Nós recebemos dons diferentes da forma que ele quer, do jeito que ele quer, ou seja, são dons diferenciados. Cada um recebe um dom diferenciado. Então, no momento que você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em você, você recebe um dom espiritual do Espírito Santo. Ele dá um dom diferenciado. Não é o mesmo dom que o outro recebeu, aquela, mas é um dom diferenciado. Deus faz isso porque Ele nos conhece muito bem, então Ele sabe. E Ele faz isso por nós. É porque Ele quer nos usar dentro da igreja. Porque lembra-se que os dons dados pelo Espírito Santo, todos os dons dados à igreja, aos crentes na igreja, lembrando que a igreja é um corpo, e o corpo, ele vai dizer que o corpo são muitos membros. E se nós pensarmos bem, cada membro tem uma função diferenciada, uma função em particular. Nossos ouvidos estão aqui para ouvir, nosso nariz está aqui para sentir cheiro, respirar, absorver o ar também, nossa boca também, mais nossa boca para falar, nossos olhos para ver, né? Nosso cérebro para pensar, nossas mãos para segurar, agarrar, sustentar, então fazer. E assim, cada parte do corpo tem uma função diferente. E assim o Espírito Santo faz conosco, com a igreja de Cristo. Ele dá dons diferenciados para que a igreja possa, junta como um corpo, andar inteiro, ou seja, se movimentar. Já imaginou se o Espírito Santo desse um dom só de braço para a igreja? Então ia ser aquele monstro cheio de braços e nunca ia conseguir andar. Ou seja, tinha a cabeça, tinha o pescoço, os olhos, mas um monte de braços. Ia andar como? Se ele não tinha pés nem perna. Não ia poder andar. Ou seja, então dava só perna. Ele não tinha braços, como ele ia segurar as coisas, como é que ele ia apoiar?
Ou seja, no momento que ele caísse, para levantar. Então veja, ou seja, então desce a cabeça com olhos, mas sem ouvidos. E como ele ouviria? Então, ou seja, seria um corpo faltando sempre uma função, uma parte. Então há de se entender isso. É lógico isso. Então, os dons são dados dessa forma. Da mesma forma, o dom de profecia, que são dados não para todos, mas para alguns. Né? Para alguns também é dado profecia. E é isso que se interpreta com a base no significado do próprio título de pastor, né? Que significa bispo, que ele é responsável, está lá tendo aquela responsabilidade de proclamação, de proclamar, de cuidar das ovelhas, né? de acalmar as ovelhas. Então, essa função dele também, ele tem a função. O pastor também tem essa função. A gente vê aqui Atos 20, 28, traz sobre isso. Portanto, ao pastor cabe transmitir à igreja as mensagens como diretrizes para o rebanho do Senhor. E a gente vê isso, né? E o pastor é um anjo protetor designado pelo Senhor para aquela localidade. Veja, aí em Apocalipse, as cartas das 7 igrejas, capítulo 2, em Apocalipse, quando ele fala ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo, ou seja, ao representante de Deus que está lá naquela igreja. Por quê? Anjo, ele era um mensageiro. O anjo, ele era um mensageiro de Deus. Então, quando ele chama um pastor, o líder da igreja, de anjo, ele está dizendo que ele é um mensageiro de Deus, para trazer aquilo que Deus está mandando ele falar. Então, ele é o mensageiro de Deus, ele traz a mensagem de Deus para a igreja. Então, por isso a condição, por isso essa expressão usada para dizer que o pastor é o anjo da igreja, né? Não que ele seja anjo, né? Mas ele tem a função do anjo, que é ser mensageiro de Deus, trazer a mensagem de Deus para a igreja, né? Cuidado. Logo, o que possui o dom de profecia, ou da palavra, deve alinhar-se com o pastor e ajudar a promover a paz e o crescimento do rebanho. Então veja, aquele que também tem um dom de profecia deve também ajudar o pastor, dar apoio a ele, nos momentos que o pastor não puder, está doente ou viajando, alguma coisa assim, ele está substituindo o pastor, dando este apoio também, trazendo isso, sendo um mensageiro de Deus para a igreja, para ajudar também a dar apoio ao pastor. Então, repreendendo também distorções, sem intimidar com os que agem como Jezabel. Veja, interessante isso. Apocalipse 2:20, né? Quando ele vai falar em Apocalipse 2:20, né? Então ele fala o seguinte: tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel, mulher que se desprofetiza, como o seu ensino ela engana os seus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, ele está justamente chamando a atenção em relação à igreja de Tiatira, quando ele vai dizer que, ou seja, aquele que está na função de profeta lá, ele está deixando de repreender aquela que se diz profetiza. Veja que ele não diz que ela é profetisa, diz que é aquela que se diz profetiza, e está levando a igreja a comer coisas sacrificadas aos ídolos. O que é que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que ela está levando a igreja a se misturar, ou seja, trazendo coisas do mundo fora, introduzindo dentro da igreja, misturando ali, fazendo com que o povo se misture com aquelas coisas do mundo lá, misturando o mundo dentro da igreja. Então ela está atrapalhando o crescimento da igreja, está transformando a igreja num espaço do mundo também. Então a igreja acaba se perdendo. Então a função também daquele que tem o dom de profecia é de repreender essas falsas profetisas, esses falsos profetas que estão lá tentando distorcer isso. Então é a função dele fazer isso. Ok? Muito bem. Vamos ver o outro slide, diz o seguinte: continuam os profetas como no Antigo Testamento. Lembra que eu falei, a gente fez aquela referência? Será que os profetas continuam igual no Novo Testamento como era no Antigo Testamento? Opa! Abra aí em Lucas 16:16. Que Jesus vai falar que esse ciclo ministerial, dessa forma, mudou daí. E ele vai dizer isso em Lucas 16:16. Jesus, o próprio Jesus Cristo, vai ser bem claro quando ele diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João.
esse João que ele fala é João Batista, que foi seu precursor, que estava pregando sobre a vinda dele como Messias. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem usa a força para entrar nele. Está dizendo que a partir desse momento, ou seja, depois de João, o reino de Deus é pregado e anunciado, ou seja, o próprio Jesus Cristo começou fazendo isso, passou para os seus apóstolos, e os apóstolos para os outros discípulos, e assim foram seguindo os outros líderes, os bispos, diáconos, presbíteros que estavam lá assumindo, eles estavam agora tendo essa função, o povo de Deus estava recebendo essa função, agindo agora, fazendo isso, proclamando o reino de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Então a função do profeta hoje é de proclamar o reino de Deus. Então esse ciclo ministerial profético, como era no Antigo Testamento, encerrou com João Batista. Finda com ele essa dispensação profética do Antigo Testamento. E Deus passa a agir no mundo por meio de um novo processo. Esse novo processo, né, que vem aí de uma forma diferenciada, que é justamente a proclamação do Evangelho. Por isso, repito agora, Mateus 28, 19 a 20, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, pregai o Evangelho, que é o Evangelho, as boas novas, dessas boas novas, as boas novas de salvação, que Cristo é o Messias, Cristo é fruto do amor de Deus para a salvação do homem, todo aquele que crê. Então, essa é a proclamação. Essa é a mudança agora que está sendo feita, que foi feita, para que é a nova dispensação do dom profético que é dado para o Novo Testamento. Então, a pergunta ainda insiste: continuam os profetas como no Antigo Testamento? Aí a gente lê 1 Coríntios 12, 28 a 30. Há uns Deus pôs na igreja primeiramente com apóstolos, com profetas, e aí ele vai dizendo que são todos doutores, são todos operadores de milagres, e ele vai dizer que não, né? Ou seja, a função profética, conforme o Antigo Testamento, parou em João. Parou justamente em João. O João Batista foi o último dos profetas igual ao do Novo Testamento, do Antigo Testamento. João apóstolo já foi um profeta diferenciado. Ele trouxe os oráculos de Deus sobre o futuro da igreja agora. Como seria? Da igreja e do povo de Israel. Os dois. Então, Deus faz a sua revelação em Apocalipse para que nós, como igreja, possamos saber do que vai acontecer nas coisas futuras. E a melhor definição dada no Novo Testamento para a função profética hoje, do dom de profecia, está dita por Paulo. Abra aí em sua Bíblia, 1 Coríntios 14, verso de 1 a 3. Abra aí. Ou então você leia conosco nesse slide aí. 1 Coríntios 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e o Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza, ou seja, aquele que tem dom de profecia, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então aí que está a melhor definição do dom de profecia hoje na igreja, dentro da igreja, nessa nova dispensação da graça divina sobre nós. Essa é a melhor definição para a função profética agora, o dom de profecia. Ele serve para a edificação, então ele ensina, ele traz a palavra, ele edifica a igreja, faz com que a igreja cresça, exorta a igreja. Se a igreja está se desviando, ele traz exortação para a igreja. Só continuando, para terminar, que pequeno probleminha aqui, mas ele traz exortação para a igreja, e consolação também, ele consola o coração dos irmãos da igreja. E as orientações finais que ele traz, que assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então são orientações de Pedro falando sobre isso. Não que ele está anunciando que virão, que aparecerão falsos profetas, como na época dele também apareceram. Paulo também lutou muito contra os falsos profetas na época dele também. E outra palavra aqui é para a gente não perder, que depois da era da igreja, no tempo da tribulação, Deus novamente haverá profetas verdadeiros de Deus, né? Testemunhas do Apocalipse capítulo 11 e 10.
a testemunhas que João vai falar. E então haverá mais uma vez um falso profeta tentando imitar o ministério profético, né? E a gente tem que tomar cuidado se nós estivermos vivendo nesse período, para a gente abrir os olhos também. Que Deus abençoe, que Deus possa trazer essa instrução e fortalecer a sua vida também. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade e por este momento. Ajuda-nos a estar diante de Ti, Senhor, a buscar sempre essa compreensão em tua vontade e tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.